não é que são prejudicados. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Jorge, sou professor de Identidade e Cultura. Iniciaremos nossa aula agora, na data do dia 31 de março de 2021. Hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado, certo? Os alunos que não estão com a câmera aberta não tem problema nenhum. Contudo, na hora de eu fazer a relação dos meninos para poder formalizar a gravação, eu vou ver o comportamento, está tudo direitinho, e os que estavam com as câmeras fechadas, simplesmente eu anoto para poder verificar depois o motivo. Não esqueçam que as notas em si é dada também para o comportamento. Se eu não posso ficar com a câmera aberta, não tem necessidade de assistir a aula, deixa para assistir depois, numa boa, na sua tranquilidade, certo? Porque tudo que vocês vão assistir aqui, pode assistir depois, então não tem problema. Certo. Então, olha só, o nosso assunto de hoje, para ser breve, como a gente tem menos de uma aula, é sobre cultura nacional. Na última aula falamos sobre cultura regional, agora cultura nacional. Vamos falar de uma cultura mais ampla, sobre a cultura do Brasil. Porque a cultura do Brasil ela é única. Como os outros países também devem ter a sua própria cultura. Acontece que nós, como brasileiros, devemos saber interpretar. Porque, por enquanto, vocês ainda do oitavo, nono ano, não é isso? Ainda não estão se preparando, mas deveriam. Pois no ensino médio, após a conclusão do terceiro ano, vocês vão fazer uma prova chamada de Enem. E nessa prova você vai descrever alguns temas, alguns eixos. E quando você conhece toda a sua cultura, você acaba tendo a facilidade de descrever tudo aquilo que você já conhece como Brasil em forma de rede nacional. Você tem conhecimento da cura do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Amazonas, do Centro-Oeste, do Pantanal. Então, a nossa cultura ela é riquíssima. E pelo fato de você ter conhecimento, você tem condições de descrever cada detalhe dessa cultura de tal forma que a redação de vocês, tendo isso como tema, vocês se dão muito bem, certo? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida do que seria isso e depois eu vou passar para vocês essa atividade. Agora, olha só, a nossa atividade é dentro da nossa aula, para não interferir as aulas dos outros professores, pois antes de mim vocês tiveram aula e eu procuro respeitar o horário deles, dos outros professores, para poder respeitar as minhas. Porém, vocês não são obrigados a estarem aqui assistindo a aula atual. Por quê? Porque vocês não têm uma obrigação de ter um celular, de ter um computador. Vocês não têm condição, a obrigação de ter todo esse aparato tecnológico para tirar a aula. Contudo, para facilitar esse aprendizado, o que eu propus? Eu dou essa aula para os que podem, faço a gravação e deixo disponibilizado para que possa ver depois, ou no celular dos pais, ou de um amigo, ou de um colega, o que seja, até acabar com esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, ninguém será prejudicado, mas é de suma importância que todos participem, certo? Então, vou fazer aqui a apresentação. Logo após isso, de eu encerrar a aula, eu vou abrir um pequeno espaço para alguém tirar as dúvidas. Vocês estão vendo aí o nosso tempo. A cultura brasileira. Eu digo, no total, no geral, uma cultura nacional. Então, bom. Assim como a formação étnica do povo brasileiro, acompanhe na leitura aí que vocês
podem fixar na tela, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais... Sim, Mariana, está um pouco de eco por causa do tablet. Até quando acabar essa pandemia, vou tentar rever o comportamento. Mas acompanhe aí o texto que vocês possam ver. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses. Entre outros, devido à colonização e à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira, a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. É o que a gente já costuma ver na procissão do Senhor do Bonfim, da lavagem de Itapuã, dos presentes a Iemanjá, 2 de fevereiro, inclusive não só do sistema católico africano. Repare que agora, até os meios evangélicos, temos agora a caminhada de Jesus, né? Que tem uns encontros gospel também, é uma forma cultural hoje nova, mas é abrangente e já se tornou cultural. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. Quando eu falo isso dessas religiões, eu falo pela quantidade e tempo que aqui já estão. Repare que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e de lá para cá ela foi incorporada novas religiões. Precisa ver, eu quando era mais novo, tinha a idade de vocês, a Igreja Católica ela é predominante. Outra vertente do cristianismo que vocês veem, a igreja evangélica, cada bairro você vê onde passa sempre tem uma porta de uma igreja evangélica, quer dizer, está crescendo, desenvolvendo esse braço do cristianismo, deixando de ser o catolicismo como uma grande religião atualmente para o evangélico, certo? Então tudo isso influencia. Como nasceu isso? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas. Claro, porque antes de 1500, quem que já estava aqui? Eram os índios, certo? Então, depois que foi incorporado a dos portugueses, né, a questão europeia, o cristianismo europeu, e com a vinda dos negros escravizados pelos portugueses, foi incorporada a religião deles também, o candomblé, a umbanda. Por isso a miscigenação entre eles. Mas, claro, antes dele vinha um indígena, porque os portugueses ainda não estavam aqui. Que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples em contato com a natureza. Olha só, eu vou postar aqui para vocês, logo após, um pouco antes de terminar a gravação, um formulário. Como vai ser esse formulário? Vocês vão preencher esse documento que eu vou mostrar aqui. Vai aparecer esse termo que vocês fizeram. Vai abrir aí, ó. Pode abrir no Chrome mesmo. E vai ter esse formulário. Isso aqui eu já respondi. Deixa eu mudar de link. Eu tenho que transformar para o outro.
Aí. É mais fácil. Deixa eu abrir aqui para vocês o formulário para o problema na hora de responder. Professor, Oi, diga. no caso, esse formulário vai estar disponível no Google Sala de Aula, né? Não, eu vou disponibilizar aqui, vou disponibilizar no WhatsApp e vou disponibilizar no Google Sala de Aula. Entendeu? Eu entendi. Ok, obrigada. Nada, não vai ter problema nenhum, não vai ter. Vou ver aqui os arquivos. Onde? Aqui, Cultura Nacional. Pronto. Vocês estão visualizando aí, não estão? Então, olha só, primeiramente, vocês vão colocar o e-mail de vocês em cima, depois vem um nome completo, favor digitar o nome completo, porque se estiver faltando, na hora de fazer o recorde está problema. A turma que é de vocês, estavam no B, estavam no D, e o texto. O que é? Só essa resposta. Conceitue cultura nacional. Professor, onde é que eu vou achar? Na internet. O que vocês podem fazer? Entra pelo celular mesmo, veja uma pesquisa rápida e coloque lá, cultura nacional, conceito de cultura nacional. Copia antes e depois vocês vão abrir o Google Forms para responder. Ou responder depois, certo? O mais importante é isso. Pronto, chegou embaixo, enviar. Alguma dúvida? Não. Eu, professor. Diga. Não. É para copiar o conceito de cultura nacional no caderno e depois responder na atividade do formulário, não é isso? Isso, por que assim? Porque se você responder de forma rápida, assim, é interessante que você veja onde está, entendeu? Porque, digamos, se você vai pesquisar no celular, abre o celular, o Google Form, deixa ele lá como aba. Vai pesquisar. Você vai querer copiar e colar. O Google Form, ele pode ser que dê um problema se você faz isso. Então, é melhor você pesquisar antes, copia e bota lá, entendeu? Sim. E se ficar fazendo isso, ele bota tudo, a resposta sai tudo. Isso. Então, para não dar erro, certo? Uma porque o envio é só um envio só, por tentativa. Aí, se você errar e mandar errado, tá certo? Eu vou colocar logo aqui o link no chat para que vocês tenham logo acesso a ele. Aí. Pronto, eu vou botar aqui no chat. Vou lá, enviar. Além de colocar aqui, eu vou colocar no grupo de vocês. Pronto. Acabei de colar. Agora, olha só. Não façam agora. Pesquise primeiro sobre cultura nacional. Aí você entra no grupo de WhatsApp, clica, preenche tudo aquilo ali e só coloca o conceito. Alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Não. Olha só. Converse com seus colegas. E as nossas aulas já começaram, são 2 turmas, e só tenho 28 alunos agora, que o Gustavo entrou agora, atrasado. Então, é interessante que todos vocês saibam que já tem aula de Identidade e Cultura. Eu sei que é um pouco mais tarde, mas é um horário que eu tenho. Quais são os dias que eu tenho com vocês? Quarta e quinta. Não vou ter amanhã, porque amanhã é feriado da Semana Santa, e vocês não têm aula. Alguma dúvida? Não, professor. Pronto, beleza. Diga.
Eu não cheguei atrasado não, porque o áudio do Simão estava dando problema. Beleza. Tranquilo. Eu vou interromper agora a aula. Interromper a gravação.